Olha, é justamente continuando isso, né? Muitas pessoas que têm problemas de depressão, né? Essas pessoas, e pessoas que têm transtorno de personalidade, né? Essas pessoas procuram, às vezes, aliviar, Marcos, o seu sofrimento, as suas dores, né, provocadas por doenças mentais no álcool, né? Quer dizer, o álcool, ele é uma substância, o etanol ingerido, né? Primeiro, o indivíduo que tem uma depressão muito forte, né? Ele, quer dizer, ele tem um transtorno mental. E aí ele, em vez de procurar um especialista para abordar de uma forma científica e humana o seu problema, às vezes ele diz, eu vou tomar uma, né, para aliviar, né? Aí ele vai e toma essa uma. Mas aí não fica mais só numa uma, porque de imediato o álcool, como nós vimos na palestra anterior, o etanol é uma molécula assim, que age muito rapidamente. Ela é rapidamente metabolizada pelo fígado e rapidamente entra no sistema circulatório e com uma velocidade extraordinária atinge o cérebro, provocando aquela sensação de leveza, de alívio e de descontração. Esse é o efeito do álcool. E toda pessoa que bebe cachaça, toda pessoa que toma uísque, sabe muito bem que a primeira dose realmente é uma dose de alívio, né? E aquela dose estimulante. Eu tomo a primeira dose, relaxo, né? A tensão psicológica, a tensão física e mental, ela passa e aí eu começo a relaxar. Eu começo a conversar mais descontraído, né? Começo a me sentir melhor, aí a tendência é eu tomar mais, porque eu quero estimular aquela sensação de prazer. O organismo, nosso organismo, ele está sempre assim, à procura do prazer. Quando eu encontro uma droga que me causa prazer, aí eu fico mais estimulado a usar aquela droga. Só que o álcool não é remédio para depressão, né? O álcool, ele é um elemento, né, uma substância que causa depressão. Quem é que não conhece a famosa ressaca do outro dia? O que é uma pessoa ressacada, né? Seja ela doente mental, uma pessoa com depressão que tomou bebida alcoólica para se aliviar, ou seja uma pessoa que comumente está no final de semana, vai para um barzinho ou se reúne com os amigos e começam a beber, bebe, até não poder mais. E qual é a reação dessas pessoas no outro dia? Olha para a cara delas, elas estão felizes? Nenhuma, né? Então, tudo ressacada. A ressaca, para uns, é essa sensação pós-álcool, mas outra é um agravamento do seu estado depressivo. O deprimido, doente, né, ele amanhece o dia com a intensificação dos sintomas de depressão, de tristeza mais profunda, de impotência, de falta de prazer, de tristeza profunda, pensamentos ruins, etc. Essa é a situação de quem faz uso de álcool, a ingestão de álcool, pensando em aliviar algum transtorno mental. E o outro é aquele cidadão que não é deprimido, mas que usa excessivamente o álcool em finais de semana, ou em algum acontecimento, evento festivo, e amanhece o dia com a famosa ressaca, dor de cabeça, mas também tem depressão, né? Dor de cabeça, vômitos, náuseas, dores no corpo, né? Sensação de que eu não posso me levantar, sonolência excessiva e tudo mais. Então, essas coisas aí que toda pessoa de ressaca sabe muito bem. Aí, muitas vezes, tem que ir tomar um soro, tomar injeção de vitaminas na veia para se recuperar. Eu digo, que prazer é esse, né? Que prazer é esse que você, no outro dia, depois de uma beberagem dessa, você tem que ir para o soro, né? Isso não faz nada bem, nem para a saúde física, nem para a saúde mental. Então, por que, por exemplo, mesmo a gente enfrentando uma ressaca das brabas, né? Você ficando realmente muito mal, muito doente, né? Indo perdendo praticamente um dia de trabalho, o que as pessoas continuam bebendo? Olha,
é uma questão cultural, né? Na vez passada, a mesma coisa, se você me perguntasse assim, o café é uma droga? O chá, né? O chá é outra droga, né? Agora, por que as pessoas tomam chá, tomam café, né? Porque é uma questão do ser humano, né? Que desde os primórdios, desde a existência da humanidade, o ser humano sempre estava procurando alguma substância para estimular. Quer dizer, o ser humano sempre quer atingir o máximo. Quer dizer, nós descobrimos o café, se diz que o café lá nas Arábias, né? Tá escrito. De repente um pastor observou que as cabras que ele pastorava comiam uma semente, que era a semente do café, e quando as cabras comiam a semente do café verde, né? Aí as cabras começavam a pular, começavam a se agitar, estavam com mais disposição, né? Aí o rapaz lá, o pastor, disse, se essas cabras ficam tão animadas, por que eu não, né? Só que ele tentou comer a semente e não gostou. Mas aí foi procurando, refinando. Depois ele botou as sementes para secar, né? Também a secada não era boa. Ele depois torrou, também não gostou, comia a semente torrada. E depois disso fez a ideia, né? Eu vou fazer um chá dessas sementes. E daí, segundo a lenda, né? Essa a história do café até hoje em dia. O café é um estimulante, né? Se você toma 1, 2 xícaras de café por dia, é até bom para o seu sistema nervoso, mas se você começa a tomar uma garrafa de café todo dia, você já está uma pessoa dependente do café. Então é o seguinte, respondendo a pergunta, por que nós sabemos do mal da bebida alcoólica, continuamos bebendo? Olha, se eu uso o álcool em acontecimentos festivos esporadicamente, uma vez por outra, nós não vamos dizer que você é dependente do álcool, né? Porque você tem seus limites, você sabe até onde você pode beber. Agora, o problema é a dependência, né? Você tem uma dependência semanal, né? Porque, por exemplo, você fica rezando para que chegue o sábado para poder tomar uma cachaçinha com os amigos, tomar uma cervejinha com os amigos. Isso é uma dependência também? Agora isso é onde é que vem a história, né? Porque você começa a beber esporadicamente, né? E aí a vida vai, né, com seus problemas, né? Aquela monotonia, a nossa capacidade de a gente continuar sempre se adaptando, né, aos problemas da vida, não são todas as pessoas, né? Mas algumas e muitas pessoas, elas vão, primeiro, ter o início, né? Bebe só nos acontecimentos, nos momentos de festa, né? Nos eventos, raramente bebe. Mas depois aí vem essa questão do beber no final de semana, né? Mas você sabe, no beber no final de semana, é o que final de semana? Tem gente que, tudo bem, tira o sábado ou domingo para beber, geralmente o sábado, né? Mas tem outros não, que já estão naquele estado de começar na sexta. Aí sexta, sábado, aí bebem domingo até o meio-dia e param porque no outro dia tem que trabalhar. Mas, se o consumo do álcool, ele é o seguinte, quanto mais você bebe, mais vai aumentando o volume de bebida ingerida para atingir aquele mesmo efeito, né? O cara começou a beber hoje. Ele, com 2, 3 doses, ele está embriagado já, né? Mas quem bebe sistematicamente, ele bebe, começa com uma dose, depois passa para uma meiota, depois passa para uma garrafa, depois para 2, né? Vai sempre exigindo mais e mais para obter o mesmo efeito, a mesma satisfação de beber. E é nisso aí onde corre o perigo. O cara começa a beber só no final de semana, mas depois ele diz, não, eu para começar a segunda-feira tenho que começar a beber. Então o ideal é substituir essa bebida que supostamente lhe dá prazer por outra atividade, né? Olha, eu acho o seguinte, que o ser humano e a humanidade tem que botar na cabeça que nós não podemos nos destruir dessa forma que a gente faz até hoje, né? É muito difícil, né? Porque o uso do álcool é uma questão milenar. Mas quando a gente vê assim, o estrago que o álcool, o prejuízo que o álcool causa, né? A mortandade que o álcool causa, né? Causa de muitos desastres, de muitos acidentes,
né? O agravamento das doenças mentais por causa do álcool, a gente tem que fazer uma reflexão, principalmente aquelas pessoas que são sóbrias, aquelas pessoas que bebem um vinhozinho, né? Aquelas pessoas que bebem uma dose aqui e acolá, essas pessoas têm que saber a moderação. E outra coisa é o seguinte, os pais, né? Os pais têm que educar seus filhos para que eles não usem esse álcool socialmente antes de completar os 18 anos. E instrua o seu filho. Se você puder orientar seu filho a nunca beber, oriente. Mesmo que você beba. Mas eu digo, olha, eu bebo porque foi a minha educação, mas eu nunca me cedi. Mas eu gostaria muito que meus filhos não tocassem bebida alcoólica, porque não é necessário e causa um problema. É difícil? É, porque hoje qualquer evento, qualquer balada que um jovem vai, né, mesmo com menos de 18 anos, mesmo que seja proibido, existe, infelizmente, a presença da bebida alcoólica. Tem algumas perguntas chegando. Doutor, eu sou uma pessoa de bem com a vida e ultimamente só vivo chorando. Quero ficar presa dentro de casa e muitas vezes vi a vontade de tirar a minha própria vida. Eu às vezes acho que não vou mais conseguir. Ele está com depressão? E aí essa questão, ela está numa depressão grave, devemos reconhecer, e é muito bom que a ouvinte, né? Um ouvinte. Então que ela diga realmente que eu tenho a impressão de que não aguento mais. Quer dizer, você já está fazendo um pedido de ajuda para você, minha querida ouvinte. Procure, na medida das suas possibilidades, né? Assistência qualificada. Nesses casos aí, foi o que nós dissemos ontem nesse debate, né? Quando a pessoa está sentindo que o meu mundo está desmoronando, está se acabando, aí você tem que procurar a ajuda de um especialista, de um psiquiatra concretamente. O Diego pergunta, a depressão, ela sempre tem um motivo para ser desenvolvida ou o paciente pode desenvolver mesmo estando tudo bem na sua vida? Olha, a depressão, ela tem a questão da genética, né? Sempre se diz o seguinte, né, que 95% das depressões, elas têm uma causa genética, né? Ela tem uma questão hereditária, a gente tem que ver isso. Ninguém adoece de depressão se não tiver aquela predisposição para o adoecer, né? Às vezes as pessoas ficam sendo culpadas com aquele sentimento de que, olha, eu desenvolvi esse estado, eu sou a culpada, vem a baixa autoestima, a questão da desvalia, que são sintomas de depressão. Mas ninguém adoece por querer, né? Tem que ter aquela predisposição, aquele botãozinho que nós temos no nosso mundo psíquico, que ele, por circunstâncias várias, ele parece ser acionado, né? Principalmente nesse período de 13 a 15 anos de idade, que são um período da nossa vida em que nós começamos a adoecer de algum tipo de depressão. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado, porque às vezes eu sou de uma família que tem tudo, tenho tudo, eu sou bem casado, eu tenho minha namorada, meu namorado, né? Eu vivo bem, né? Nada me falta, mas eu sou uma pessoa triste. Por que eu sou essa pessoa triste, né? Porque eu sofro, né? E nesse caso, olha, que você não tenha dúvida não. Você, se tiver dúvida sobre sua saúde, não é normal que a gente seja, de jeito nenhum, não é normal que a gente seja doente, não. O adoecer é uma normalidade. Se eu tenho dúvidas sobre a minha saúde, se eu sou deprimido, se eu sou doente, se eu sofro de depressão, é você primeiro, né? Num caso que não seja tão urgente, você procura um psicólogo. O psicólogo vai lhe orientar. O psicólogo vai saber se você, através de uma psicoterapia, uma orientação, né, qualificada, você vai saber se eu posso, sem tomar remédio, me curar, me tratar através de orientação, atividade física, né, psicoterapia, etc. e tal, né? Ou através de empreendimentos, através da sua religião, da sua fé, pode ajudar também. Agora, se o especialista, no caso o psicólogo ou algum médico que você procure que não seja um psiquiatra, disser, olha, a sua depressão
ela é um pouco mais complicada porque envolve coisas que os psicólogos e outros médicos não tratam, nem psicanalistas. Aí você procura o psiquiatra. Ok, tem outra pergunta, doutor. Por que é que quando o meu marido bebe, dá fortes dores de cabeça, ele fica quase louco dentro de casa, não tem remédio que passe, às vezes só passa quando eu coloco uma compressa de água gelada? Por que que acontece isso? Quem pergunta é a nossa ouvinte Ana Maria, lá do sítio Lagoa do Meio. Ana Maria, seu marido tem que ver se ele, primeiro, se ele sofre de hipertensão, quer dizer, pressão alta, se ele tem a pressão alta. O álcool, ele provoca uma dilatação, né? Ou uma compressão no sistema vascular. Ele pode dilatar e ele pode restringir o movimento circulatório, ele pode baixar de vez a sua pressão e também ele pode aumentar de vez a sua pressão. Em qualquer caso, o álcool, ele provoca, se ele provocar um aumento da sua pressão, ele vai, seu marido, aí está justificada a questão, pressão alta significa dor de cabeça intensa, né? Agora, o álcool, ele também, ele consome a nossa glicose, né? O açúcar que tem no sangue, ele absorve o açúcar. Aí o que é que acontece? O meu cérebro deixa de se alimentar, né? O meu cérebro, ele está movido, como o povo diz, está movido a álcool. E não, por exemplo, a comida que eu como, o álcool absorve. Quer dizer, o meu sangue fica pobre em glicose, a glicemia. E todos nós sabemos, quando eu estou com fome, mesmo sem beber, né? Eu começo a sentir dor de cabeça, leseira, né? Qualquer um de nós. Com fome a gente fica lesado, né? Mas não, o álcool causa nisso. Só que eu estou praticamente anestesiado, né? E aí o que é que eu posso, no caso de Ana Maria? Ana Maria. No caso do marido de Ana Maria, por exemplo, se o meu cérebro deixa de receber a quantidade necessária de açúcar, né? Da glicose, eu começo a ter uma perturbação mental, aí eu posso entrar numa crise, eu posso entrar na agressividade, eu posso me tornar agressivo, e tem muitos casos, né, de intoxicação alcoólica, onde as pessoas altamente, né, pessoas pacíficas que de repente, com esse sofrimento que passa a ter o cérebro provocado pelo álcool, as pessoas se tornam agressivas, né? E nessa agressividade, por exemplo, em muitos dos casos, o comportamento sexual das pessoas. As pessoas cometem crimes de natureza sexual, porque se ele antes era uma pessoa até comedida, até uma pessoa vagarosa nas relações sexuais, movido pelo álcool, ele se torna agressivo, e agressivo como ele está, ele quer ter uma relação sexual com a sua mulher, que às vezes não está disposta a isso. Se a mulher se recusa, ele comete uma agressão física e até um homicídio contra a pessoa da esposa. Ok, só para finalizar, tenho mais uma pergunta aqui. Diz que quando bebe café, sente muita... aliás, quando não bebe café, sente muita dor de cabeça. Aí bebe café para passar dor de cabeça. Aí saber o seguinte, se ele bebe muito café. É a questão da abstinência. Da abstinência. Né? Quando você... aí essa abstinência ocorre no álcool. Né? Quando eu deixo de beber, né? Aí o que é que eu começo? Eu começo a sentir dor de cabeça, eu começo a vomitar, eu começo a ter náusea. O período de abstinência, seja no café, seja no cigarro, né? E qualquer outra droga, ela sempre vem acompanhada com sintomas físicos, né? O ideal, se você abusa do café, é se você procurasse fazer um tratamento, né? Para, primeiro, beber menos café, não depender tanto da substância cafeína, né? Porque, na realidade, o café, ele provoca, excessivamente, ele provoca um bocado de distúrbio, tanto do ponto de vista físico como mental. O senhor me deixou muito triste, porque eu gosto muito de café. Mas por isso que é bom que a gente também aprende, né? É muita coisa, viu, Marco, que você, às vezes... Você está fumando, você nem saber, por exemplo, né? O cara está fumando, né? Ele nem está notando que ele acende um cigarro, quando chega na metade,
né? Ele joga aquilo fora e acende outro cigarro. Certo? Quer dizer, gera um automatismo de lascar nas pessoas, né? O nosso tempo estourou e o nosso ouvinte aqui, ele faz uma pergunta que eu acho que a gente poderia até levar como sugestão para outro programa, por exemplo. Ele coloca assim, por que a gente tem tantos pensamentos negativos, né, durante a noite antes de dormir, né? E eu me lembro muito, às vezes a gente tem tantos sonhos ruins, né, durante a noite, por que tudo isso? A gente poderia tratar sobre isso em outro programa? Podemos, aí a gente vai ter que voltar sempre para a questão da depressão. Mas eu quero fazer o seguinte, viu, Mar? Porque são tantas as abordagens, aí eu acho que a gente deve deixar esse programa o mais livre possível, né? Porque às vezes a gente vai dizer assim, não, e aí eu vou pegando a questão do álcool, por exemplo, eu não falei quase nada do que eu preparei sobre alcoolismo hoje aqui, né? Como da primeira vez, né? Eu disse, vamos dividir esse programa, mas é porque as pessoas trazem coisas diversas, e isso é o que interessa ao nosso ouvinte. É verdade. Então, que eles tragam. Eu vou me preparar. Então segunda-feira a gente fala sobre... Faz um resumo geral sobre o álcool, né? Pois é, e deixa bem aberto aí à vontade para os nossos isso aí. Assim. Agora, Marcos, eu só queria aí um minutinho só, pois porque... Não, pode ficar à vontade. Olha, esse programa, né, talvez seja o seu programa que tem muita audiência, né? Mas, por exemplo, eu tenho um paciente de Caraúbas, né? Lá, bem pertinho já de Mossoró. As pessoas deviam ouvir as rádios lá de Caraúbas ou de Mossoró, que é mais perto, né? Mas as pessoas ouvem muito esse programa aí, eu tenho muitos pacientes lá daquela região do Oeste. O paciente, ele diz, doutor, eu vi a sua palestra, né? E toda segunda-feira eu estou lá ligadinho, né? E eu quero aproveitar essa grande audiência que esse programa tem, porque hoje, Marcos, é mais uma questão social que está acontecendo aí com os nossos inúmeros pacientes, pacientes pobres, né? Que eu já botei na rede social tentando acalmar. O pessoal está todo apavorado, são milhares, milhões de pessoas brasileiras pobres e doentes dentro dessa faixa da psiquiatria, que essas pessoas recebem o famoso benefício, né? Por doença, né? E dentro da psiquiatria são muitos pacientes com esquizofrenia, com depressão, com retardo mental, tudo. Essas pessoas são incapacitadas para o trabalho, né? Comprovadamente incapacitadas para o trabalho. Muitas dessas pessoas são arrimo de família, recebem o benefício, o salário mínimo, pela doença, mas com esse salário mínimo tem, além de consulta médica que o serviço público não oferece, remédios que o serviço público não oferece e ainda tem que sustentar essa família. Aí o governo atual resolve fazer esse benefício, essa revisão pericial para os aposentados dos últimos anos que tenham recebido esse benefício por invalidez, né? E os beneficiários, né? Essas pessoas que recebem o benefício. São milhões e milhões de pessoas que vão ter que passar por uma revisão. Aí as pessoas ficam, doutor, eu estou temendo uma enxurrada de paciente procurando atestado. E eu queria que essas pessoas acalmar, né? Porque eu já fiz um apelo também a todos os médicos para que os pacientes eles sejam acolhidos nos seus consultórios, nos seus ambulatórios, para que a gente... o paciente, quando espere receber a carta do INSS para procurar o seu médico, o seu psiquiatra ou o seu médico que lhe deu o atestado para você receber esse benefício ou essa aposentadoria por invalidez. Então, não fique apavorado, não fique fazendo corrida, gastando dinheiro sem necessidade, porque o atestado só vale por 30 dias, né? Então, espere receber a cartinha do INSS, porque você talvez nem receba essa cartinha este ano, porque não vai dar tempo de fazer a perícia de milhões e milhões de pessoas. Então, quando receber a cartinha, entre em contato com o seu médico, pega o seu atestado e vá fazer a sua revisão com tranquilidade.